I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare. Abraham was an old man, 90 years old, and Abraham was 100 and Sarah was 90. E ele, Abraão, era um homem velho, 90 anos de idade. E Sara, ou Abraão, tinha 100 e Sara tinha 90. That's about 40 years beyond the menopause. The life in her was dead. The life in Abraham was dead. An old man at that age. Isso foi 40 anos depois da menopausa, então a vida nela estava morta. E a vida em Abraão estava morta, um velho naquela idade. And God appeared to him when he was 99 and said, Abraham, walk before me and be perfect. E Deus apareceu para ele quando ele tinha 99 e disse, Abraão, anda diante de mim e seja perfeito. Just think, at 100 years old. Apenas pense, com 100 anos de idade. And he told him what was going to take place. E ele lhe disse o que iria acontecer. That all the nations will be blessed in you because that I'm going to give you a son by Sarah. Disse, todas as nações serão abençoadas em ti, porque tu vais, eu vou te dar um filho através de Sara. Now think, 100 years old. Agora pense, 100 anos de idade. And then the Bible said that E então a Bíblia diz isso. Abraham, you know how he made his sacrifice and kept the birds off of it so the sun went down and how the darkness come over and the Spirit of God came down, talked to him, and Abraham believed God. Abraão, você sabe como ele fez seu sacrifício e fez com que os pássaros ficassem longe daquilo até o sol se pôr, e como a escuridão chegou e o Espírito de Deus desceu e falou com ele, e Abraão creu em Deus. Now, I want to deal with that subject, believing God or taking him at his word. Agora quero tratar do assunto crendo em Deus ou tomando-o em sua palavra. Now, Abraham didn't have any great cloud of witnesses like we have today, for Abraham himself was a Chaldean.
the father of the Jews. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo, era um caldeu, embora pai dos judeus. But he was a Chaldean from the city of Ur. Porém, ele era um caldeu da cidade de Ur. And he was called out from among his people to walk in a strange land. E ele foi chamado do meio de seu povo para andar em uma terra estranha. How beautiful that types the Christian walk today, that we have to come out from our associates of the world. To walk in a strange land, or strange to the first land that we walked in. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo para andar em uma terra estranha, ou estranha à primeira terra que entramos. And the land that we call today is walk in the Christian way, walk with Christ, separate ourselves from the things of the world. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão, andar com Cristo, nos separando das coisas do mundo. And he did that by faith, and he sojourned in a strange land, not even knowing where he was going. E ele fez aquilo pela fé, e ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. The only thing God said, come out, Abraham, and go into a land, and he was looking for a city whose builder and maker was God. A única coisa foi que Deus disse, sai, Abraão, e vai para uma terra. E ele estava procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Now that was what we would refer to in the natural line, would be, I'd say, instinct. You'd naturally call it, but we call it leadings of the Holy Spirit. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria, eu diria, instinto. Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. God called him out from among his people, out of a land, his own homeland, from his people. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal de seu povo. And he dwelt in strange lands, professing that he was a pilgrim and stranger, seeking a city, looking for a city. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh my, how that still comes down to his children. That strain of looking for a city whose builder and maker is God. Oh, que coisa! Como aquilo continua vindo através de seus filhos, aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. And God blessed him, and then when he was real old, he said, now Abraham, you walk before me, be perfect, and how he was going to bless him and multiply him. E Deus o abençoou. Então, quando ele estava bastante velho, ele disse, agora, Abraão, você andou diante de mim, sendo perfeito, e como ele o abençoaria e o multiplicaria. Now, if we look at the natural side, why it was impossible for him to have this child by Sarah. Agora, se olhássemos para o lado natural, ora, seria impossível para ele ter este filho através de Sara. Why, all the resources of life is gone. Sarah's 90 years old, Abraham 100. Porque todas as fontes de vida haviam secado. Sara, com 90 anos de idade, e Abraão, 100. Why, you tell that to a doctor today, a man 100 years old and his wife 90 is going to have a child? Ora, se você dissesse isso a um médico hoje, um homem de 100 anos de idade com sua esposa de 90, que você ia ter um filho? Well, you know what they do? They lock you up in a psychopathic ward somewhere, saying while the old fella and old lady's a little off up here somewhere. Ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo, ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto. But you don't look at circumstance, you look at the promise. Mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa. If you go to looking, now that's the same way about maybe the lady in the wheelchair here, or some of you there with cancer. Vem, se você olha... Agora, foi do mesmo modo, talvez com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou alguns de vocês aí com câncer. The doctor says you can't get well. Now, if you believe that, then you can't get well. O médico diz, você não pode ficar bom. Agora, se você crê nisso, então você não pode ficar bom. But you've got to look at a divine promise. Mas você tem que olhar para uma promessa divina. No man called into his place. He said, brother, come pray for my baby. Got black diphtheria and settled in the heart.
um homem de idade chamou para ir à sua casa. Ele disse: irmão, venha orar pelo meu bebê. Ele está com difteria negra e se alojou no coração. The cardiogram shows that the heart's done dropped plumb back and it's gone. E o cardiograma mostra que o coração realmente bate muito devagar e está desfalecendo. Well, they wouldn't let us in to pray for the baby. Bem, eles não nos deixaram entrar para orar pelo bebê. But when he got in there, well, the intern, the doctor, no sir, you can't do it. You got children of your own, you can't do it. Mas quando ele chegou ali, ora, o interno, o médico, não senhor, o senhor não pode fazer isso. Tem seus próprios filhos, o senhor não pode fazer isso. But yet, believing God, persuading. Todavia, crendo em Deus, persuadindo. Man was Catholic. O homem era católico. That now, if the patient was dying and the priest was here to give it the last rites, would you let him in? Disse: agora, ora, se o paciente estivesse morrendo e o padre estivesse aqui para fazer a última cerimônia, você o deixaria entrar? Oh, he has no children. Oh, ele não tem filhos. That's not the question. This is just as sacred as the last rite of the church. E agora esta não é a pergunta. Isto é simplesmente tão sagrado como a última cerimônia, veja, da igreja. All right. Muito bem. Finally going in and kneeling down to the side of the baby and just prayed a simple little prayer. Laid hands upon the baby. Said, Lord God of heavens and earth who created all things, you give us the divine power to break the power of Satan over this life. Finalmente entrando e ajoelhando ao lado do bebê, e simplesmente fiz uma simples pequena oração. Coloquei as mãos sobre o bebê e disse: Senhor Deus dos céus e da terra, quem criou todas as coisas, dá-nos tu o poder divino para romper o poder de Satanás sobre esta vida. In the name of Jesus Christ, Satan, come out of the child. It shall live. No nome de Jesus Cristo, Satanás, saia da criança. Ela viverá. Turned around. Father, thank you, Lord. Thank you. Mother and I began to laugh and going on. Me virei. Ô pai, obrigado, Senhor, obrigado. A mãe e os outros começaram a rir e a agir assim. The little nurse was upset. She said, say, you don't... I said, it's all right to have faith, but that baby's dying. A pequena enfermeira estava contrariada. Ela disse: ora essa, vocês sabem como... Disse: está bem ter fé, mas esse bebê vai morrer. But how can you act so unconcerned about it? Disse: como podem vocês agirem tão despreocupadamente quanto a isto? Why? That you misunderstood the doctor. So the doctor said the baby died. He's been unconscious now for over a day. That you misunderstood the doctor. Ora, disse, vocês entenderam mal o médico. Disse, o médico disse que o bebê vai morrer. Está inconsciente agora há mais de um dia. Disse, vocês entenderam mal o médico. The old patriarch said, no, I didn't misunderstand the doctor. I heard what he said, that the baby's dying. O velho patriarca disse, não, eu não entendi mal o médico. Disse, eu ouvi o que ele disse. Disse, o bebê vai morrer. That's why, but see, when this cardiogram shows that heart in that condition, that it's never in all history ever raised up again. Disse, ora, mas veja você, quando esse cardiograma mostra aquele coração naquela condição, disse, nunca em toda a história jamais se levantou novamente. That's all right to have faith, but that faith can't do nothing now. Disse, tudo bem ter fé, mas, disse, isto não pode. A fé nada pode fazer agora. See, the old man with a study finger looked at the nurse and said, lady, you're looking to that chart. I'm looking to a divine promise. Vem. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse, a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. Boy's even married now. All right. O menino até mesmo se casou agora. Correto. He laid like that for about 24 hours later. You know what? Once that heart began to come up. There it went. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado e, de repente, aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. See, when a divine promise is made, God's solely under oath and obligation to take care of any of his promises. Vem, quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. And God is worth no more than what his word is worth. E o Deus vale não mais do que sua palavra. If that word is not effective, then God is not effective.
Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. That is God. Aquele é Deus. You believe it? Crê você nisto? God. É Deus. The Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And I'm worth no more than my word, and you're worth no more than your word. E não valho mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. If I had a handful of wheat laying here in my hand, laid on this desk, there would never be nothing but wheat laying there. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. But plant that wheat in the ground, and it'll produce maybe a bushel of wheat. See? Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Vem? But the germ of life is in the wheat, but the wheat has to fall into the ground and die. Jesus said, or Paul, I believe it said, step a corn of wheat fall into the ground and die. It remaineth alone. See? Mas o germe da vida está no trigo. Porém, o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, que disse, seu grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? And then this is God, His Word. Então, isto é Deus, sua palavra. And when that Word anchors down in the heart, E quando aquela palavra se ancora no coração, oh, I begin to see it. oh, se eu apenas pudesse fazer você ver isto. When that Word anchors there, it'll produce just what it says. It's God, it has to. Quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente. É Deus, tem que ser. But if you just say, well, I know the word's there. Yeah, that's right. You just lay a handful. Yeah, it'll be dormant. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim. Ela estará adormecida. That's right. It won't move because, I read the Bible, but until you can anchor that and say, yes, Lord, that's for me, then something's going to happen. It has to. Certo, ele não moverá, porque, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Until that, it's just a written word. That's right. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo. But when it's once anchored. Mas uma vez estando ancorada, Now, Abraham, he didn't look at his body. All right, Lord, we'll have the baby. agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. On down, we could go for hours on this, but we don't want to take too much time. Poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Now he comes to the place where little Isaac's born, Agora, ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, and here he's going out after receiving him. e aqui ele está saindo depois de recebê-lo, And probably this Abraham is probably 120 years old, maybe for this time. 115, 20 years old. Little Isaac, probably 15, 18 years old. e provavelmente apenas... Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez, a esta altura, uns 115, 20 anos de idade. O pequeno Isaac, provavelmente com 15, 18 anos. And God said, now, Abraham, so I want you to take that boy up to the mountain up there and offer him up for a sacrifice. E Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Now, after he had received him, promising the father of nations, and here now, the only seed that he has, he said, take him up and destroy it. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação e aqui agora a única semente que ele possuía. Ele disse, leva-o lá em cima e o destrói. Double check. Oh, my. See? Verifique 2 vezes. Oh, que coisa. Vem. Now, I know you was old and you believed me and I give you this boy. Agora eu sei que você estava velho e você creu em mim e eu lhe dei este rapaz. And now you got an idea here now the promise is going to be fulfilled because you got the boy. But now I want you to take the boy up and kill him. E agora você tem uma ideia aqui agora. A promessa será cumprida porque você tem um rapaz.
Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Now, what did Abraham say then? Lord, now look, I want to ask you something. Bem, agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Me here, maybe 120 years old, and I receive this boy, and poor Sarah can't hardly get around. She's so old, and she's just wrinkled up and gone away nearly. Eu aqui, talvez com 120 anos, e eu recebi este rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha, e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. And here I'm an old man, have to lean on the staff, and walking like this, just barely can walk maybe. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar, talvez. And I'm so old, and the boy is a young man here. I see what you've done, but, kill him? E estou tão velho, e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? First, you'll tear my heart out, and then how am I going to be a father of nations, and you go kill him? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então, como serei o pai das nações e tu vais matá-lo? But Abraham didn't stagger. Said, yes, Lord. Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Takes the boy. Here they go. Didn't know how. Was his business a question? He obeyed. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. Your lady here might say, how am I going to walk? Maybe you've been crippled a long time. I don't know. A senhora aqui pode dizer, como vão andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Maybe some residents say, well, the doctor told me I couldn't live, Brother Branham. I'm going to die. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. That's not what we're talking about. That's a natural thing. Não é disso que estamos falando. Esta é a coisa natural, veja. If you look at any of that, you'll never live. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. But you've got to look to a promise that God made, and that's the promise. See the inside of you. This outside is sin. Do you know that? Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia disto? You know your body's sin? Você sabe que seu corpo é pecado? That's the reason don't try to perfect that body. It's sin. Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. You know that? Você sabia disto? It was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. And that soul was the same way until the soul died, and then was born again of God. Then that soul can't die. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. The soul that sinneth shall die, but he that believeth on me has everlasting life. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Then there's an immortal life living in that body. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Now that's like a stream coming from heaven like a cord on the inside of a man. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Now that's the part that's godly. It operates this body. Agora esta é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. But before this body can ever become perfected, the Spirit will bring it in submission to God. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. To make you, war all the time, a constant. Paul said, we'll never get more than he. See? Para formar você, ele lutará todo o tempo constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vem. Paul said, when I would do good, then evil is near. Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam. And there's a constant war, the flesh against the spirit. E é uma guerra constante, a carne contra o Espírito. And here if you go look at the flesh, the doctor said, I believe, look how it's sinful, that you can't serve God. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso. Então, você não pode servir a Deus. You've got to throw aside your senses. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. God never gave you those senses to trust Him with.
Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. God gave you His Spirit to trust you. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Your senses are only to contact, see, taste, feel, smell, and hear. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. But you yourself is that Spirit that lives in you. Mas para você, você mesmo, é aquele espírito que vive em você. And when that's been regenerated and the old man died and the new man born again, that is a part of God. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Then you become a son of God, an offspring of the Creator. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Then you can believe the impossible thing because you're made up of the miracle working God. You're part of it. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. It would have been natural for me to drink. My daddy drank. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. It'd be natural for me to use tobacco. My daddy did. My generation behind me did. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Someone said, why didn't you never smoke or drink? Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Well, when I was just a lad before I started into it, the Holy Spirit came down and said, don't you do it. Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. That's the conversion, you see, in the beginning. Aí está a conversão, veja você, no princípio. And even way back before that, the morning I was born, when the angel of God stood over where I was at, that seed, what was in the ground, was changed from a cockabird. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Don't you see what I mean? You get what I mean? Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Then in there is the Spirit, and from there is your immortal life. Então, ali há um espírito, e dali está a sua vida imortal. Then a man that's born to the Spirit of God does not commit sin. Então, um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. You get the Scripture straightened out. Toma-se a Escritura corretamente, então. If the worshiper once purged has no more desire of sin or no more conscience of it. Se o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar ou mais nenhuma consciência dele. In the Old Testament, the worshiper come in and offered his sacrifice, went back out with the same desire to sin. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. But here it is. Get it? Hebrews said when the worshiper in this case who puts his hands on the Son of God's head and his sins are purged by the sanctifying power of God, there's no more desire in there for sin. Mas aqui está, entenda isto. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, there's where life lay. Oh, é ali onde a vida está. Then that makes you an offspring of Jehovah. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. And Satan can't hurt me then without hurting my Father. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. You can't hurt that little girl there without hurting me, I'll tell you that. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir, eu lhe direi isso. Can't hurt your children without hurting you. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. And then he's not willing that any should perish or suffer. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. But now before this flesh here, before the flesh can be perfected, it has to die like the soul died. Mas agora, antes que esta carne aqui, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. God never did have his perfect will for women and man to bring children in the earth.
Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Did you know that? Você sabia disto? God made man himself out of the dust of the earth. After the fall. Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. I won't argue about that because you know I got some very funny views on it. Agora eu não discutirei sobre isto porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. But after the fall, then woman brought children in the world. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. God told her, because you take life out of the world, you have to bring it in the world. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Look what kind of a life it was. After sex, desire, fleshly. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. But then when that body dies and goes back to the dust of the earth, then God will take the immortal spirit out of it to the kingdom of God or to his throne, paradise. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus ou para seu trono, paraíso. And then on the second coming of Jesus, my mother stayed there and my daddy is gone on, will never have to give us another body. But God will mold one. That's perfect and immortal and can't die. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo, mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Now, Abraham takes Isaac and they start towards the mountain. Agora, Abraão toma Isaac e segue em direção à montanha. Now the ninth verse. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there. And laid the wood in order. And bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Now just before coming, I can see him coming away. He didn't tell Sarah where they're going. Oh, she would have screamed out. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. I believe that it was Abraham's faith that performed the miracle in Sarah's womb because she doubted it even last when it said so. It was Abraham's faith. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo. Até mesmo riu quando ele disse. Foi a fé de Abraão. So therefore, that's the reason it said the prayer of faith shall save the sick. An individual's prayer. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo. The affectional, fervent prayer of a righteous man availeth much. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, if you only knew that in your hand Christ gave us the authority with his name by being Christian, the most powerful weapon the world has ever known. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Prayer, it even changes everything. Oração, ela até mesmo muda tudo. It'll change the mind of God. It did do it. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. After death was pronounced to a man, he prayed. God told the prophet, go back and tell him. I heard him. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. There, prayer. Hold on. Veja aí, a oração. Fique firme. Billy Graham was asked recently. Perguntaram a Billy Graham recentemente. Max and Bowes today, I'm better taking my book to Billy Graham on an interview. Matson Bowser está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. But they want me to follow him there at Washington now. That big auditorium, we can get it. Mas e eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir. But now, is it the Father's will? Mas agora, será esta a vontade do Pai? Just that last night come to night before last to come to Seattle. Got a great meeting going there in Captain Alfred Arnold. Wants to come there now for me. Come in. Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir a
ou na noite de anteontem, para ir a Seattle, há uma grande reunião se realizando ali. E o capitão Al Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. They got a gospel meeting. One, but is it the Father? That's the next thing. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte. Call me an auditorium free in Baltimore. 10,000 people don't have to pay a penny for it. Chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10.000 pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministers with their names on a paper and they're at the house now. We'll sponsor 100%. We're all in prayer everywhere. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel, lá em cima, em casa, agora. Nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Now, Father, where do you want me to go? That's it. Agora, Pai, onde tu queres que eu vá? Esse lugar será o seguinte. You tell me now, I'll go. There it is. Dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy said, you know what I allow my success to? Billy disse, você sabe a que eu devo meu êxito? And I have no idea. Disse, não tenho nenhuma ideia. That whole little bitty meeting, you heard these meetings. Disse, eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. You went out in a little tent. It was out there in Los Angeles. You just holding a small meeting. And all of Northwestern College fell to fasting and praying. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. And God sent down about 15 newspaper reporters and turned in his meeting and scattered over the nation. E Deus enviou cerca de 15 repórteres de jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. When I first started with these claims here, I told my church, stay on your face and pray. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja, permaneçam de rosto inclinado e orem. God began to move. First thing you know, I heard calls coming from Africa, from all over the world. How did it get in there? I don't know. Prayer went up. Deus começou a mover. De repente, soube de chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isso chegou lá? Eu não sei. A oração subiu! Pray. Believe when you pray. That's it. Believe. Ore, creia quando você ora. É isto, creia. Abraham, when he was old, he believed, and God told him to go and he obeyed. Abraão, quando ele era velho, ele creu. E Deus lhe disse para ir e ele obedeceu. And on his road out, I see him take the servants and the little mules and they start out to get to the Mount of God. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, I just love this. Listen to this. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. He said to the servant, he said, you stay here while we go yonder, and the lad and I shall return. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui enquanto vamos além. E o rapaz e eu voltaremos. Oh, excuse me. My emotions get away from me sometimes. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. The lad and I shall return. How? I don't know. I'm going up there to kill him. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Now, when he knows somehow, some way, he would return. And here he had a knife sticking in his belt. Agora, quando ele sabia de algum modo que voltaria, e aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. And he laid the wood on Isaac's shoulder. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaac. And Isaac went up the hill led by Abraham. E Isaac subiu a colina guiado por Abraão. Beautiful type. His only son. Taking to the hill. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. And the very altar that he laid his son on, he packed it up the hill on his back. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. A type of God setting his son up, Golgotha, with a wooden cross on his back, the very cross he was nailed. And where God spared not his own son. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. There, little Isaac looked around. He said, Father, he said,
Ali o pequeno Isaac olhou por ali, disse, Pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas disse, onde está o sacrifício? That God will provide himself. Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Found his only little son, put him up on the altar, pulled out the knife and started to take his life. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. God, you gave him. Deus, tu o deste. And as he started to pull the knife down, an angel grabbed his hand. Said, Abraham, Abraham, stay your hand. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Just then a little ram bladed in the wilderness, got his horns hooked around some vine. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraham rushed quickly, grabbed the ram, unloosed his son, and substitutionary, see, and killed the ram. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Then God spoke to Abraham, said, Abraham, I know now you love me. You haven't withheld anything from me. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas. Tu nunca escondeste nada de mim. Now look, for the text I want, let's read it in the 13th and 14th verse. Agora veja, para o texto eu quero... Vamos ler isto no versículo 13 e 14. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horn. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. And Abraham went and took the ram and offered him up a burnt offering in the stead of his son. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. You know who that ram was? That's Christ. Offered him up instead. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. O ofereceu em seu lugar. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jehovah Jireh, which was God's first redemptive name. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jehovah Jireh means the Lord will provide a sacrifice. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício. Now, he was Jehovah Jireh, he was Jehovah Rabbi, Massa, and on down like that. He has 7 compound redemptive names. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. And substitutionary to a human life, took a lamb and offered up as a provided sacrifice that in Isaac all the nations would be blessed, and through Isaac came out Christ. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaac todas as nações seriam abençoadas, e através de Isaac veio Cristo. And the sun, it will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun, it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand. Feel like drowning sometimes. I do. I feel like shouting. I do. The flowers are blue forever, and the sun, it will never go down. Walking and talking with Christ on the earth. Lord,